Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui ao episódio 5 do Desempresário. Antes de começar, eu queria muito agradecer todas as mensagens, a todas as curtidas aí, as pessoas que se inscreveram no canal do YouTube, que estão acompanhando lá no TikTok, no Instagram, enfim. Agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí o Desempresário, acompanhando o que eu venho falando. Em especial, aqui tem 3 pessoas que eu queria mandar um abraço: o Silvio, meu colega de escola, a Drica, que mandou algumas dicas, e eu prometo para você, Drica, que dentro da minha, ainda um pouco dificuldade em fazer os vídeos e os shorts e os cortes, etcétera, eu vou tentar colocar da forma com que você me orientou. A Regiane Toigo, né, uma amiga internauta, que tem um grande sucesso aí com o trabalho que ela faz. E esse nome, o Desempresário, surgiu de um papo que eu tive com ela. Ela me falou que foi o pai dela que falou sobre esse nome a primeira vez. Eu pedi para ela, há muito tempo atrás, a autorização de usar o nome. Demorei muito em começar a fazer esse canal, em começar a fazer esse trabalho. E eu queria agradecer, Regiane, você pelo incentivo, pela mensagem de incentivo e pelo carinho que você teve comigo desde o início. Hoje eu vou falar de algo que ao longo desses outros episódios eu já comentei com vocês, mas eu penso que é importante dar uma reforçada em alguns pontos, né? Então, começando a falar sobre o quão difícil é, né, tocar no assunto, falar sobre, admitir as suas falhas, os seus erros, aonde eles ocorreram, e principalmente colocar a cara aqui, para essas milhares de pessoas que estão aí ouvindo e assistindo, falando sobre um tema que geralmente causa grande vergonha por quem passa, né? Então, a grande maioria dos comentários que eu recebo das pessoas é: poxa, mas que coragem, parabéns pela coragem, ainda bem que alguém está falando sobre isso e tal. E eu queria falar para vocês o seguinte, gente, não é só coragem, não. Tá? Tem coragem, sim, por óbvio, mas o maior do que a coragem tem um propósito muito grande, muito claro da minha vida, que é compartilhar os meus dissabores, os meus erros, as coisas que eu fiz de errado na minha vida, e o que aconteceu enquanto consequência dela, né? Por isso que eu escrevi o livro É Possível Se Reinventar e Integrar a Vida Pessoal e Profissional, por isso que eu reinventei a minha vida após um burnout que aconteceu lá em 2013, e por isso que eu estou aqui hoje falando com você sobre algo que afeta diretamente a minha vida e a rotina da minha vida, né? E levar uma vida minimamente digna, né? Que é o que eu tenho falado aí ao longo do tempo. Então, eu queria que vocês entendessem isso, né? Que de fato é um propósito de vida meu e que eu vou continuar fazendo isso até eu achar que devo ou até eu ser calado, porque a gente sabe que no país que a gente vive, dependendo do que se fala, pode ser que atinja algum poderoso de plantão que se sinta ofendido, e eu não estou aqui para ofender ninguém, mas também não estou aqui para ficar colocando máscara nem pano quente aonde eu sei que não existe. Então, até qualquer coisa dessa aí acontecer, eu continuaria aqui compartilhando os meus conhecimentos, erros e ensinamentos com vocês. Ah, o tema de hoje é sobre isso, né? A gente, na grande maioria das vezes, os empresários, quando eles começam a passar por esse processo de dificuldade, né, e o processo pré-falimentar de uma empresa, a gente passa isso em silêncio, né? Então, o fracasso, ele é muito barulhento por dentro, mas ele é invisível por fora. E isso é muito importante a gente saber, é muito importante falar, porque tem muita gente que não consegue superar o tamanho da dor que é. Isso gera um trauma, isso gera algo que realmente nos faz refletir e querer fazer com que as pessoas, pelo menos, não tentem não passar pela mesma coisa. Ontem à noite eu estava num evento muito bacana, onde tem uma pessoa que eu tenho extremo respeito e carinho, admiração, é uma pessoa que eu sigo atentamente e trabalho junto com essa pessoa, utilizo o material dela, não tenho, assim, acho que não vale a pena falar os nomes, mas
ela sabe de quem eu estou falando, e a gente estava falando sobre os cenários para 2026, e junto com as previsões dela, nós tivemos também um super economista falando também da parte da economia. Eu acho que tem tudo a ver comentar isso aqui com vocês rapidamente, tá? O que se vê para o ano que vem, né, a gente já está falando de 2026, 25, apesar das contas não estarem fechadas para muita gente, já acabou, mas em termos de economia, o ano que vem ele não tem um cenário de melhora, na verdade tem um cenário de piora para o que está acontecendo hoje. Apesar de ser um ano eleitoral, será um ano conturbado. Ah, as taxas de juros elas continuarão nesse patamar, né? A depender do que o cenário político aponte, a gente pode ter subida ou queda de juros, a gente pode ter subida ou queda da taxa de câmbio, e isso acontecendo, por óbvio, acontece também que a inflação vai ficar bem volátil e flutuante. Além disso tudo, existe um cenário, tanto na economia e quanto nos cenários preditivos aqui dos futurologistas, um cenário onde as pessoas estão cada dia mais egoístas, né? As pessoas estão egoístas, os países estão egoístas, as nações, as empresas, os empresários estão todos olhando muito aí para o seu umbigo, e a gente está vendo isso acontecer com a quantidade de operações que existem, né? Principalmente aqui no Brasil, desmascarando aí diversos grupos que fizeram muitos serviços, trabalhos e negócios aí de uma forma não muito clara e que estão indo agora pagando aí as consequências. Então, a gente está vendo isso acontecer, da mesma forma que a gente está vendo as nações se fecharem, né? Esse plano globalizado que nós vivemos até agora, ele tende a dar uma freada, né? As nações estão olhando muito mais para o seu próprio umbigo, até porque a classe média está extremamente achatada no mundo inteiro, e esse achatamento da classe média faz com que ela, classe média, que é uma fatia importante desse sanduíche entre a classe muito alta e a classe muito baixa, é quem gera e quem paga imposto, é quem consome. Então, essa própria classe média está requerendo isso dos governantes, que se tome alguma ação, alguma atitude, para que ela volte a ter o poder de compra aquisitivo que ela tinha no passado, e isso faz com que os países, né, as economias se fechem mais para dentro, né, olhem mais para o seu mercado interno. E isso, por óbvio, gera muitas crises, muitos conflitos. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, né, onde muitos brasileiros imigraram para Portugal pela facilidade da língua. E tivemos aí notícia essa semana, inclusive, de 2 brasileiros que foram assassinados, né, donos de restaurantes. Então, assim, as coisas não estão fáceis, a gente sabe, e a tendência não é melhorar, a tendência é dar uma piorada. Então, vamos ficar esperto isso, principalmente as pessoas que estão empreendendo agora, ou que pretendem empreender, vamos ficar bastante esperto que a situação econômica, a geopolítica mundial, ela não tá fácil, principalmente para tomar grandes riscos, tá? A grande saída, né, que nós discutimos ontem, conversamos ontem, a grande saída é que se cuide efetivamente da sua saúde física e mental, porque a pressão de cenário externo é muito grande, os campos energéticos aí estão muito pesados, a grande massa, né, está vivendo processos aí de uma energia extremamente baixa, e isso faz com que os conflitos eles se acentuem. Eh, aliado a isso, uma grande dica também que foi dada ontem, eu queria compartilhar com vocês, é que o grande tema para o ano de 2026 e 27 é cooperação, tá? Cooperarmos uns com os outros, trabalharmos em comunidade, trabalharmos com pessoas em conjunto para que todos vençam os desafios que nós teremos aí para os próximos 2 anos. Isso dito, novembro e dezembro são meses aí de, como dizem os gringos, né, mixed feelings, são sentimentos bem diversos. A grande classe assalariada e ávida, desesperada para que chegue logo o 13º, e a grande maioria vai pegar esse 13º, vai comer ele inteiro, fazendo compras para o Natal, férias, comprando moeda estrangeira para viajar, quem assim conseguir, deixando um pouco das dívidas de lado. Outros vão pegar esse dinheiro, pagar um pouco das dívidas e fazer novas, e assim a gente vai pedalando a economia. Enquanto isso, os empresários, né, desesperados, porque as taxas de juros estão aí ah, exorbitantemente altas,
correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de captar para poder pagar esse 13º que os assalariados, os seletistas têm, mas os empresários, na grande maioria das vezes, não têm. Né? Então é um ciclo onde a gente tem aí esses sentimentos bem divididos, né? Os empresários aí, não, a grande maioria não fez dinheiro suficiente para ter que pagar nesse período do ano, que é um período do ano bem difícil, principalmente para a área de serviço, muita gente parando, pagar 2 salários no mesmo mês, 2 folhas de pagamento e duas não, né? O dobro das guias de imposto que a gente já paga no nosso dia a dia. Então, gente, esse mais ou menos é o que é a introdução para o capítulo de hoje. Bem rapidamente vou falar sobre o tema, que essa inquietude, essa vergonha que as pessoas sentem em falar dos seus fracassos, né, das empresas passando por dificuldade. Então, eu queria dizer o seguinte, eu queria pontuar aqui para vocês o que para mim é o verdadeiro preço do fracasso. O verdadeiro preço do fracasso, muitas vezes, não é financeiro, né, ele não é material, ele é um preço que ele dói na alma, ele dói no peito, no coração, ele dói no corpo inteiro, porque a gente fica realmente bem fragilizado e a gente fica bem triste e tenso com tudo que acontece num momento de dificuldade. Eu vejo hoje, né, nas empresas que eu visito e converso, eu vejo o quão difícil está o cenário das empresas hoje em dia. Né? Então, eu estou vendo aí muita gente com dificuldade, muita gente endividado ao extremo e precisando de mais dinheiro, precisando de mais capital de giro, assim, à beira de falência mesmo, à beira de entrar em colapso, e isso é muito preocupante. Então, eu tenho aqui algumas dicas para dar para vocês, que eu vou falar mais para frente, mas o que assim, quando eu falo dessa dor na alma, né, essa dor no coração, essa ferida que fica aberta, porque, como eu disse já algumas vezes e vou repetir, ah, ninguém sério, né, abre uma empresa para quebrar, ninguém abre uma empresa para dar calote, ninguém abre uma empresa para ficar devendo fornecedor, imposto, funcionário, banco, ninguém abre uma empresa para isso. A gente abre empresa para prosperar e ganhar dinheiro. Mas quando isso acontece, é uma enxurrada de coisas que acontecem junto com isso, que nos leva de fato a um sentimento de tristeza profunda, né? E o que mais acho que, pelo menos no meu caso, e vou compartilhar com vocês, o que mais dói é você ver aqueles funcionários que você, por muitas vezes, deu oportunidade, que começaram lá de baixo, você paga a escola, você paga a faculdade, você paga a festa de formatura, você dá oportunidade para essas pessoas terem uma profissão, que elas cresçam dentro da empresa, você faz tudo isso por ela e pela família, né? Por muitas vezes você faz por ela, pelos filhos, pela esposa, pelo tio, pela tia, enfim, mãe, pai. E quando acontece da empresa quebrar, muitas vezes a grata surpresa e o grande dessabor é que são essas as primeiras pessoas que te colocam na justiça. São essas as primeiras pessoas que vão atrás dos seus direitos, né? O trabalhador brasileiro, ele tem o seletista brasileiro, o funcionário público brasileiro, todo mundo que é assalariado, ele tem muito essa questão de os meus direitos, né? Todo mundo tem direito para um cacete. E o empresário tem direito só de pagar, né? O direito de pagar. Ah, mas pô, você está falando isso, Fred? O empresário não é coitadinho, o empresário ganha dinheiro para caramba, ganha sim e tem que ganhar. E tem que ganhar, porque tudo que ele ganha, qualquer cagada que der, qualquer ação do governo que haja sobre esse empresário, o dinheiro que ele ganhou trabalhando dura e honestamente, não dá para pagar a conta que ele vai ter que pagar depois. Pode acreditar no que eu estou falando para vocês, tá? E, e isso vai fazendo com que a pessoa fique mais amargurada, mais triste, mais muitas vezes depressiva, desenvolve síndrome do pânico e aí vai. Tá? É, é importante eu falar isso para vocês porque, pra vocês terem uma ideia, eu saí da empresa, né, que eu trabalhava, eu saí dela em 2015. Né? Eu saí do quadro societário, se não me engano, em 2011, 12.
2013 eu tive o burnout, 2015 eu saí da empresa. E eu sofro, a empresa veio a quebrar em 2018, 17, se não me engano. Eu já não estava mais lá há algum tempo. Ah, e eu sofro até hoje as consequências disso daí, tá? Eu vou contar um caso que aconteceu ontem, sem citar nomes para que não haja problema. Ontem eu recebi a visita de um oficial de justiça, vamos falar desse jeito, que foi até a minha residência, né? Ele que foi lá, inclusive acompanhado de policiais, porque ele queria penhorar o meu carro. E aí a pessoa chega e eles chegam todos. Eu queria até falar, se tiver algum oficial de justiça aí ouvindo, né, alguém que faça esse tipo de trabalho, saibam que do outro lado tem seres humanos também, que também estão tentando fazer o seu trabalho, que estão extremamente machucados, com aquele sentimento de injustiça, né, que fica entalado na garganta. Não são todos os que vocês vão visitar para entregar esses papéis legais, eu chamo de cartinhas de amor, não são todos que recebem essas cartinhas de amor, que são pessoas que são foragidos, que são delinquentes de justiça, que são safados, estelionatários, ladrões, não são todos. Vocês podem até encontrar alguns aí durante a vida de vocês, mas não são todos. E quando vocês encontram um que não é, vocês muitas vezes ouvem coisas que vocês não gostam de ouvir. E ontem foi um dia desses para mim. Cheguei lá para atender esse digno oficial de justiça, ele veio com toda a arrogância e prepotência que lhe é peculiar e falou que, olha, eu estou aqui, inclusive trouxe oficiais da lei para penhorar e confiscar o seu veículo. Eu falei, perfeitamente, fique à vontade, vai lá e acha o veículo e pega. E aí ele continuou na arrogância, e aí eu não aguentei. Falei, amigo, é o seguinte, vai precisar de você e de mais um batalhão inteiro desses seus amigos aí que você trouxe para levar, sabe? Porque vocês vão ter que gastar muito tempo para isso. Esse carro ele já foi confiscado por vocês da justiça em 2020. Desde 2020 que ele está fora de circulação por esse mesmo problema aí. E vocês vêm aqui hoje, faz esse circo todo, essa palhaçada, me tratando desse jeito para pegar um carro que já está sob, deveria pelo menos, né? Estar sob os cuidados de vocês desde 2020. Então, amigão, pode juntar mais um batalhão inteiro aí e começa a correr atrás de algum pátio de Detran, de algum, sei lá, um lugar que vocês guardem isso, porque tá lá, não tá comigo. E você tem um documento que comprove isso? Eu perfeitamente tenho. Eu tenho uma pasta no meu celular só com todos esses tipos de documentos, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já aconteceram diversas vezes. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês, tá? Guardem todos os documentos que vocês tiverem, deixem todos organizados, porque esse tipo de visita ele acontece com frequência e essas pessoas não sabem aonde elas estão se metendo, porque são extremamente mal orientadas, extremamente, extremamente mal educadas, algumas delas, não todos, deixa que eu fique claro, que fazem esse tipo de ação sem saber que do outro lado tem gente séria, que está cumprindo com tudo que pode e também está tentando sobreviver. Então, isso aconteceu comigo ontem, tá? E aí eu estou aqui relatando com vocês, até queria ter gravado ontem, mas não consegui, para relatar isso que acontece. Guardem todos os documentos, guardem tudo que vocês puderem, tenham todos de fácil acesso, para que quando essas pessoas do bem chegarem te afrontando, te botando uma faca no seu pescoço, você ter como comprovar que você está agindo dentro do que a pseudo-lei manda você agir. Então, gente, a vergonha que impede a gente de falar isso. Eu não tenho mais vergonha. Eu quero falar para que as pessoas não passem pela mesma coisa. Quando você não fala, quando você não pede ajuda, quando você acha que sabe de tudo e que tem todas as soluções, você tende a ter um desfecho, um final muito, muito ruim. Então, aprenda a pedir ajuda, tá? A grande maioria das vezes, a grande maioria das vezes, a falência começa muito silenciosa e ela termina em desilusão e muitas vezes até em trauma. Então,
Não deixe isso acontecer com você. Fale, converse com as pessoas. E como eu falei com vocês, eu teria algumas dicas para dar para vocês hoje. E as dicas são essas. O papel caiu. Espera aí que eu já volto. Ai, vem cá, papel. Ai, pronto. Eu resolvi escrever para não esquecer e para não ficar também alongando muito os vídeos. Então, olha só. Primeira dica, tá? Converse com alguém próximo sobre o problema que você está vivendo na sua empresa. Qualquer pessoa. De preferência, alguém, se for possível, que saiba o mínimo de gestão empresarial, que é um empresário, que é um advogado, um financista, um gerente de banco, alguém que você tenha proximidade e que você pode se abrir e falar sobre o seu problema. Contrate empresas de consultoria que tenham sócios que vão te atender, os sócios e não os pica-pau, que tenham passado por algum tipo de experiência dessa. Que tenham quebrado, que tenham passado por uma RJ, que tenham passado por uma falência, que tenham passado por uma venda para um fundo, para um private equity, para um concorrente, um estratégico. Procure alguém que tenha um track record, que saiba o que está falando. Fuja léguas das grandes e famosas empresas de consultoria que vão lá com seus engravatados, ou agora mais não, né? A galera hoje usa aquelas calças de pescar siri, tênis de marcas aí que custam 10, 15 pau, todos bonitinhos, e vão lá falando várias línguas bonitas e depois mandam um boi de pica-pau que nunca nem empregou ninguém, nunca fez nada, ainda está fedendo a leite muitas vezes, para resolver o problema da sua empresa. Fuja dessas empresas. Contrate alguém que tenha efetiva experiência e que vá lá para dentro fazer o papel. Pegue essas pessoas, que os sócios irão para dentro da sua empresa fazer o trabalho que tem que ser feito. Não existe milagre. Não existe milagre. E isso eu aprendi há muitos anos atrás. E eu trago isso para a minha vida porque eu sofro isso diariamente. Gente, cash is king. Dinheiro é rei. Fluxo de caixa é o seu coração. É o que bombeia sangue para todo o seu corpo. E que bombeia sangue para toda a sua organização. Então, sente no seu fluxo de caixa. Proteja ele como você protege a sua família. Para de querer comprar um monte de coisa à vista, porque eu tenho dinheiro no caixa, porque para com essa merda. Preserve o seu dinheiro. Guarde o seu dinheiro. O dinheiro, ele faz com que você tenha muitas oportunidades e sem ele, eu vou dizer para vocês uma coisa, sem ele, vocês estão fodidos. Não tem outra palavra melhor para falar, não. Fale a verdade com o seu time de líderes. Chame os seus líderes da empresa. Converse com eles e mostre o que está acontecendo. Traga eles junto para a solução do problema. Faça com que eles se sintam parte da solução. Ouça efetivamente o que eles têm a dizer, que muitas vezes a gente não ouve, e eles têm muitas dicas valiosas que podem salvar a sua empresa. Assim como fale a verdade com a sua família também. Reúna a sua família e fale: estamos passando por este problema. Nós vamos passar por isso. Eu não sei o que fazer e estou precisando de ajuda. Vocês conhecem alguém que possa me ajudar? Vamos fazer o que para a gente salvar a nossa família? Porque lembre-se, gente, do que eu falei lá atrás. O empresário, quando quebra, a família inteira vai para o saco junto. Principalmente se o empresário colocou o filho como sócio, a mulher como sócia, e mesmo que não tivesse colocado a mulher como sócia, for casado em comunhão total ou parcial de bens, e após essa união, esse casamento, assinou aval para empréstimo de banco, vai todo mundo para o saco. Fez patrimonial e botou o CPF do filho, da mulher, vai tudo embora. Então, fale a verdade com o seu time e fale a verdade com a sua família. Vou falar uma coisa aqui que vai possivelmente me causar algum tipo de problema, mas foda-se. Não pague imposto, não paga banco e não paga fornecedor. Se você chegar num ponto que você vai ter, não pagando essas pessoas, se você vai ter dinheiro para pagar todos os seus funcionários, faça isso. Se você ainda puder mais ir no banco e pegar mais empréstimo e pagar todos os seus funcionários, faça isso. Amigos, a justiça do trabalho ela é implacável. Ela te condena só de olhar uma foto. Ela nem quer saber o que aconteceu com o filme.
pela foto ela te condena. Então, priorize sempre pagar todos os seus funcionários. Se você for demitir todo mundo, demita em juízo, na frente do juiz. Faça um acordo e demita todo mundo, para que você não tenha um revés depois de ação trabalhista. Imposto e banco e fornecedor, você consegue voltar, você consegue trabalhar, você consegue ganhar dinheiro de novo e pagar eles. Não estou falando para dar calote, tá? Estou falando para, no momento da crise, não pagam esses três. Deixar bem claro, no momento da crise, não paga esses três. Paga os funcionários. Depois você dá um jeito de pagar esses outros, tá? Então, essa é a quinta dica, e a última é peça ajuda qualificada. Sempre peça ajuda qualificada. Fuja dos palpiteiros. Fuja dos coaches milagreiros. Fuja das pessoas que falam que tem a solução, mas você tem que pagar 100 mil na frente que ele vai trazer a solução. Fuja dessas pessoas. Ninguém tem solução mágica. Ninguém tem solução mágica. Por isso, eu repito, peça ajuda qualificada. Então, gente, para finalizar, eu vou repetir rapidamente essas dicas que eu dei para vocês. Converse com alguém próximo sobre o seu problema. Contrate empresas que tenham sócios que já passaram por isso. Não contrate, fuja das empresas grandes, das consultorias grandes, que elas não vão resolver o seu problema. Não existe milagre. O dinheiro é rei, cash is king. Senta no seu fluxo de caixa e trata ele dessa forma. Você precisa ter dinheiro, você precisa ter um caixa robusto. O fluxo de caixa é o rei da sua empresa. Fale a verdade com o seu time de líderes, exponha para eles o que está acontecendo e peça ajuda para eles. Fale a verdade para a sua família, exponha o que está acontecendo e peça ajuda para a sua família também. Não pague no momento da crise banco, imposto e fornecedor. Não pague. Pague os funcionários. Depois você vem, negocia e paga esses três. Eu não estou falando para dar calote. Estou falando de priorizar o que você tem de dinheiro para pagar. E por último, peça ajuda qualificada. Peça ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso. Pedir ajuda pode salvar a sua vida e a vida da sua empresa. Então, gente, esse aqui foi o episódio 5 do Desempresário. Eu espero que tenha feito aí bastante sentido para vocês. Curta a página, compartilha, dá o joinha, dá o like lá, né? Eu fico ouvindo o Ticaracatica. Um dia ainda vou dar entrevista pro Bola e pro Carioca, hein? Tô ouvindo lá o Ticaracatica, dá um like chocolate lá, compartilha, mostra para os amigos, que essas informações aqui tenha certeza que pode ajudar e irá ajudar muita gente, tá bom? Abraço para vocês, até o próximo episódio do Desempresário. Tchau, tchau, gente.